Chegou a hora de falarmos das propriedades margem e padding em CSS, que são duas propriedades importantes para o CSS, tá? Então, todo elemento que a gente coloca, ele pode ter uma margem, que é a distância que ele terá do elemento, da linha esquerda da tela até o elemento, e mais um padding, que é uma distância adicional dessa margem, né? Então, como se você tivesse um X e um Y, né? O X é a margem e o Y é o padding. Mas eu vou explicar isso melhor na aula de hoje. Então, eu estou exibindo para vocês aqui esse exemplo de página HTML, onde a gente tem um link externo, né, do tipo folha de estilo, e aonde essa folha de estilo está no mesmo diretório que essa página HTML. Tudo bem? E aí na tag body eu coloco três tipos de parágrafo, né? O primeiro parágrafo é uma tag paragraph simples, né? Uma tag de parágrafo simples. O segundo elemento é uma tag de parágrafo, onde eu coloco uma classe chamada de parágrafo. E o terceiro tipo de parágrafo é um parágrafo onde eu uso um identificador. Professor, como o senhor sabe que isso é um identificador? Eu tenho sustenido aqui, tá? Eu tenho esse sustenido, eu não estou criando uma classe. Não é uma entidade lógica com umas características específicas, e sim um identificador. É como se eu estivesse colocando um trecho de código no CSS e esse trecho de código vai ser substituído aqui pelo identificador, né? A diferença entre a classe e o identificador é uma diferença semântica, de significado, né? A classe ela tem sentido e o identificador não, tá? Bom, então aqui no arquivo CSS eu declarei os três tipos de seletores aqui para tag P, né? O primeiro seletor ele tem um atributo color do tipo vermelho. O segundo é uma classe. Como o senhor sabe que é uma classe, professor? Porque tem um ponto aqui, todo ponto e uma declaração é uma classe, tá? E ele tem cor azul. E o terceiro é o identificador, porque ele tem o jogo da velha sustenido e tem o nome de par, onde a cor é esse tipo de verde aqui, tá? Quando eu executar, né, ele vai escrever esse primeiro parágrafo aqui em vermelho, esse segundo parágrafo em azul e esse terceiro parágrafo em verde. Tudo bem? Bom, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também é um atributo, né, do CSS, né, perdão, uma propriedade do CSS, que é o asterisco, né? Quando você coloca esse asterisco aqui, você está se referenciando a todo o conteúdo daquele site, tá? Então, todas as páginas daquele site vão ter a família de fonte do tipo Georgia, tá? Que é um tipo de fonte específico da família de fonte, tá? Uma outra observação que eu quero fazer, além dessa, é que existem, eu posso definir o mesmo atributo para mais de um seletor, tá? Então, esses dois seletores, o P e o H1, eles vão ter esse atributo aqui, ó, vai ter a cor de fundo, com esse azul aqui claro. Então, se eu declarar um P ou um H1, eles vão ficar com a mesma cor de fundo, tá? Então, eu posso colocar mais de uma declaração para várias tags. É só colocar entre vírgula aqui, tá? Funcionaria também se eu declarasse esses seletores separados. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo a nossa página, né, eu vou declarar, né, uma classe que eu chamei de box model, que não é um identificador, porque se fosse um identificador estaria com o jogo da velha na frente, tá? Então isso aqui é uma classe mesmo. E aqui eu defini a classe box model. Se você observar, ela tem um ponto aqui, né, confirmando que ela é realmente uma classe. Então essa classe box model, ela vai ter uma largura de 200 pixels, uma altura de 100 pixels, uma borda de 1 pixel, sólida, ou seja, ela vai ser desenhada contiguamente, tal como essa caixinha vermelha aqui, ó. Isso é uma borda sólida, tá? Na cor azul, um tipo de azul. O padding, a distância dela da margem do monitor esquerdo de 20 pixels, mais uma margem de 15 pixels, tá?
Então aqui vai ter uma distância de 15 pixels e além disso, dentro da caixinha, eu vou ter um pad de 20 pixels. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Aqui está o Firetech, a margem de 15 pixels e o padding de 20 pixels. E voltando aqui ao exemplo anterior, né? Ó, tá aqui o parágrafo com a cor vermelha e a cor de fundo azul. Aqui com a cor azul e a cor de fundo também num tom de azul. E aqui a cor de fundo vermelha. Deixa eu ver se era vermelha mesmo. Só pra gente. É verde, né? É teal, né? Ó, é vermelha, azul e verde. Aqui tá. Vermelho, azul e um verde, tá? Então o professor declarou aqui, ó, nessa classe Box Model, ele declarou aqui as propriedades padding e a propriedade margem. Então o que é a propriedade padding? É a distância, né? A margem left é a distância esquerda, né? Margem top, margem right e margem bottom, tá? Então eu posso declarar a distância que o elemento vai ter dos cantos da tela. Além disso, eu posso colocar uma borda no elemento, eu posso colocar uma caixinha em volta do elemento, e além disso, eu posso distanciar o elemento da borda através do padding, tá? Então eu tenho sempre uma margem e um padding, que é como se fosse esses elementos. A borda pode ser 0, mas a margem e o padding são propriedades distintas que permitem que você coloque os seus elementos um pouquinho mais para dentro, além da margem, tá? É isso que eu queria que vocês aprendessem. Seguindo a nossa aula, a gente vai colocar aqui na nossa página, vamos criar essa página, tá? Vamos colocar um H1, o nome do instituto, em seguida, isso vai ficar um cabeçalho grande, depois um cabeçalho um pouco menor, onde eu vou colocar a palavra setores, são os setores da escola, e vou colocar 3 parágrafos: ensino superior, ensino técnico e ensino fundamental. Então vai ficar uma coisa assim. Tá? E vamos trabalhar e vamos estilizar essa página de uma maneira que fique legal, tá? Primeira coisa que eu vou inserir é uma figura, né? Lembrando que essa tag é uma tag semântica, né? Tag figure é uma tag semântica. E aí eu vou colocar um IMG, uma tag IMG, com uma figura do Exerge PNG. Essa figura vai ter uma altura de 420 pixels e uma largura de 650 pixels. Então tá aqui, ó. Então tá aqui o Instituto, H1, setores, tá aqui, e aqui eu tenho uma imagem, tudo bem? Vou fazer um link para um CSS externo. Então tô aqui, ó, link para o CSS externo. Em seguida, eu vou criar aqui, vou incrementar esse CSS. Esse CSS externo está na mesma pasta onde se encontra o meu arquivo HTML e o nome dele é css-aula14.css, tudo bem? Em seguida, eu peguei esses elementos aqui, esses 4 linhas, uma tag H2 e 3 tags page, e coloquei dentro de um container. O que é um container? Um container é um trecho de código onde eu vou aplicar estilização a ele. Então esse container aqui, ele vai ter uma estilização toda dele. Tudo que eu colocar no identificador chamado de navbar vai valer para esse trecho de código entre o div e o /div. Tudo bem? Então isso é importante, tá? Tudo que eu estilizar aqui, através desse identificador navbar, vai valer para os meus comandos que estão aqui dentro. Podia ser um div class ao invés de um div id, tá? Nesse caso é um div id porque é um identificador, tudo bem? E aí o professor está colocando aqui, ó, navbar, tá? Então o que o professor colocou? Colocou a cor de fundo em cinza, a cor da borda, né? Um pouquinho cinza mais escuro, a borda de cima, a borda da esquerda, o tamanho da borda, tá? O estilo da borda, e aí ele colocou aqui, ó, a margem esquerda, direita, superior e inferior, tá? Então vamos ver mais ou menos como ficou. A margem superior, ela tem 10 pixels, tá aqui, ó, tá? E os padding todos aqui também, tá? Então você tem a margem de 10 pixels,
10 pixels aqui, tá? E ele tem o padding de 10 pixels superior, 10 pixels para a esquerda, 0 pixels à direita e 10 pixels para cima. Então eu estou mais ou menos posicionando esse texto dentro da minha caixinha e tudo que está dentro dessa área cinza é um padding, tá? A margem ela é 0 para cima, ela é 0 para a esquerda e a altura e a altura de 150 pixels, a largura de 350 pixels, o tamanho da altura ela é 0.2 do padrão, tá? E o tamanho da fonte é de 24 pixels. Então eu estou declarando aqui os elementos que vão ficar dentro do navbar, tá certo? Em seguida, eu quero agora aumentar o espaçamento do texto e para isso eu criei um container, né, um trecho de código, onde eu tenho uma classe chamada espacamento-texto. Então isso é uma classe. Como é que o senhor sabe que é uma classe, professor? Porque eu botei a palavra classe aqui, tá? E aí eu criei aqui em seguida a classe, no CSS, a classe espacamento-texto, tá? Aonde você vai ter aqui uma propriedade chamada letter spacing, que ele vai distanciar os elementos do texto em 8 pixels, tá? Bom, estilizando mais a nossa página, né, se você observar aqui, esse ahref, né, o professor colocou aqui um sustenido. O que quer dizer isso? Muitos sites eles se encontram em construção e a gente não tem o link correto para colocar. Então a gente coloca um jogo da velha que quando o usuário, aquele link fica funcionando, tá? E quando o usuário clica, ele continua no mesmo lugar da página, tá? Ou seja, você não tem, ele não vai para lugar nenhum, né? Ele fica lá no mesmo lugar. Então, isso aqui é muito usado quando eu estou construindo o meu site e eu não tenho o endereço das páginas ainda, tudo bem? E aí eu coloquei um barra A, porque isso vai se tornar um link para uma outra página. Se você lembrar lá do HTML, o A e o barra A são elementos de hiperlinks, tá? Tanto interno como externo. Agora eu vou mexer na imagem, tá? Já mexi nos links, já criei os links para o ensino superior, técnico, fundamental. Eu vou mexer na imagem. Como é que eu faço para mexer nessa imagem? Eu criei um identificador chamado image position, né? E aí, o que eu fiz, né? Esse image position tá aqui, ó. Eu coloquei aqui os elementos que eu quero colocar para a imagem, tá? Isso aqui são atributos que a gente vai ver mais adiante, mas isso aqui vai posicionar a nossa imagem e é um identificador, tá certo? Então tá aqui, ó. A nossa imagem ficou embaixo da nossa caixinha. E eu vou dizer por que ele ficou embaixo, porque o z-index dele tem um valor -1. Se você trocar isso para 1 ou para 0, esse elemento vai vir para frente, tá? E a caixinha cinza vai para trás, tá bom? Então essa propriedade ela é bastante importante, a gente vai ver isso mais adiante. Agora, eu também declarei aqui na minha página que o H1 e o H2 vão ser da família Georgia, a fonte, né? A fonte será da família Georgia. Se não tiver Georgia, usa essa fonte aqui. E se não tiver nenhuma dessas fontes, usa uma fonte serifada qualquer. E tanto o H1 como o H2 será escrito em que cor? Dark Blue, ou seja, um azul mais escuro. Tudo bem? Ó, agora vamos mexer no hiperlink, né? Porque a gente tem lá um hiperlink para o ensino superior, para o ensino técnico e para o ensino fundamental. Então vamos mexer nesse hiperlink. O que o professor colocou? Tirou o sublinhado, né? Então se você observar aqui agora não tem, todo o hiperlink está sublinhadinho, né? Isso aqui passa a não estar porque o text decoration, a propriedade é none. E eu botei o texto do hiperlink na cor preto. Então tá aqui, ó. Bem? Então essa é a nossa página mais estilizada, tá? Ela está ganhando uma estilização. Eu tenho um menu aqui e tem uma figura embaixo do menu, tá? E tem o menu em cinza
e os links já não estão sublinhados, como é o padrão do HTML.